ele habita de um fartar moça bonito. Boa noite, meus alunos. Boa noite, meus queridos alunos da 8ª série A e B do Centro de Ensino Fundamental 2 de Braslândia. É o professor Leandro de História com vocês. Hoje, uma aula um pouquinho diferente, né, dentro do conteúdo que nós estamos vendo, que é coronelismo e cangaço. E hoje o professor traz uma aula um pouquinho diferente, que é sobre cangaço. Bem, como vocês sabem, como vocês já tiveram contato com alguém da sua família, ou uma série de televisão, ou um filme, é um assunto muito rico da história do Brasil. O cangaço, ele está aflorado na cultura, não só nordestina, mas em toda a cultura brasileira. Nós temos um assunto ainda vasto e um dos mais estudados da atualidade dentro de história do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós não temos outro personagem histórico que tenha mais livros contando a sua história, sobre a sua biografia, do que Lampião. Nem mesmo Dom Pedro I, nem Dom Pedro II, ou qualquer outro presidente do Brasil, tem uma vasta biografia em livros como Lampião tem, até hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre cangaceiros. Professor, como surgiu os cangaceiros? Como que os cangaceiros vagaram pelos sertões nordestinos durante tantos anos? Como que foi o começo? Como que foi o fim? Então nós vamos falar disso dentro da nossa aula de hoje. E vamos nos deter principalmente na figura do bandoleiro Lampião. Ok? E no finalzinho da aula nós vamos estar respondendo algumas perguntas, né, que eu pedi para o pessoal fazer antes desse vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos começar do começo. A palavra cangaceiro, ela tem duas origens, segundo os pesquisadores. Nós vamos ter aquela que traz a origem da palavra cangaceiro de cangaço, ou seja, da forma com que se colocava a canga do animal sobre o boi e aquilo parecia o cangaceiro, um homem cangaceiro com as suas armas, né, atravessadas no seu ombro. Ou outros pesquisadores afirmam que cangaço tem a ver com a forma com que os cangaceiros colocavam a munição no seu peitoral. Mas de qualquer forma, a palavra cangaceiro, ela vai estar atrelada à cangalha, ou seja, ele vai estar a serviço de alguém, tá? Nós vamos ver ao longo da história, principalmente do Nordeste, desde o século XVII, vários bandos armados andando pelos sertões. Esses bandos, ora, estavam a serviço dos grandes chefes fazendeiros políticos locais, ora, estavam em grupos independentes, né, atacando cidades, saqueando vilas, assaltando comércios. Então, desde o século XVII, nós vamos ter a presença dessas figuras dentro da cultura nordestina. A partir do século XIX, vão surgindo figuras de destaque, né? Como no livro de Franklin Távora, nós vamos ter o Cabeleira, um cangaceiro que atacou a cidade de Recife, em Pernambuco. Vindo mais para o século XIX, nós vamos ter outra figura conhecida no Nordeste, que foi o de Lucas da Feira, ou Lucas de Feira, um escravo fugido, foragido, né, que promovia vários assaltos, né, no interior baiano, principalmente na região de onde é Feira de Santana hoje, e promovia assaltos, promovia emboscadas
promovia confronto com as autoridades. Lucas foi preso, foi condenado, levado à presença de Dom Pedro II e depois ele foi executado. Mais um pouquinho para frente aparece o nome de Jesuíno Brilhante, outro cangaceiro muito famoso, que se dizia que Jesuíno Brilhante era o verdadeiro Robin Hood do sertão, assaltava postos de comida do governo, de fazendeiros, e distribuía comida aos pobres. Já entrando no século XX, nós temos outra figura de destaque, que vai ser de Antônio Silvino, o Rifle de Ouro, que vai ser um cangaceiro que vai agir na região também de 3 estados nordestinos, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, e vai ser preso, vai ser condenado e vai deixar aí um legado, né, dentro da história do cangaceirismo. Vão surgir outros grupos, como o de Senhor Pereira, que até 1920, né, foi um grupo que atacou principalmente no sertão de 4 estados ali do Nordeste. E dentro do seu grupo vai surgir um homem de destaque, que vai assumir o grupo de Senhor Pereira em 1920, que nós vamos falar um pouquinho mais dele depois, tá, gente? Que esse é Lampião. Lampião vai governar o sertão, né, da forma dele, aproximadamente de 1920 até a sua morte em 1938. Bem, está passando aqui algumas figuras de cangaceiros, né? Vocês vão desculpando aqui o professor, por enquanto nós estamos usando algumas imagens aqui do YouTube, tá? Para ilustrar aqui a nossa aula de hoje, tá? E dentro do cangaceirismo, nós vamos ver a figura de Lampião, tá? Gostaria de que vocês prestassem um pouquinho atenção à figura de Lampião, que vai ser cantado em prosas, versos, vai ser a figura de inúmeros filmes, livros, e vai ser a principal figura do cangaço no Brasil, tá? E eu não posso falar de Lampião se eu não relembrar um assunto dentro do nosso conteúdo, que é o assunto coronelismo, tá? Nós não podemos enxergar o cangaço sem a figura dos coronéis. E aqui eu vou usar muito alguns termos que são comuns ao cangaço, tá? O termo coiteiro. Quem era o coiteiro? Geralmente era aquele fazendeiro, era aquele chefe político, era aquele personagem que escondia o cangaceiro, fornecia armas, munições, alimentos e, principalmente, ele dava comunicação aos cangaceiros. Então, nós vamos ver que Lampião andou praticamente por 7 estados do Nordeste. Ele andou pelo Ceará, andou pelo Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, se não fosse pela presença desses coiteiros, Lampião não teria durado tanto tempo. E daí nós vamos ver a figura do coronel envolvido. Mas, professor, nos explique, quem foi essa figura? Né? Quem foi Lampião? De onde ele surgiu? O que ele fazia? Bem, vamos falar um pouquinho de Lampião. Temos aqui uma foto clássica dele, né? Temos aqui uma foto tirada por Benjamin Abraão, que foi um imigrante sírio-libanês que trabalhou com o padre Cícero e depois se embrenhou nas caatingas para fazer uma filmagem, um filme sobre Lampião. E aqui do lado nós temos a figura de Lampião
E aqui do lado nós temos a figura de Maria Déia, ou como a imprensa, né, a chamou de Maria Bonita. Tá? Mas como que surge a figura de Lampião? Lampião, gente, ele nasceu por volta de 1898. Alguma dúvida a respeito da documentação dele, né? Ele teria 2 registros, né? Em Vila Boa, atual Serra Talhada, em Pernambuco, onde ele teria nascido em 1898 e no outro registro ele nasceu em 1900. Ele fazia parte da família Ferreira e eram pessoas do interior que praticavam 2 atividades econômicas, o pastoreio de bodes, cabras e bois, e faziam o serviço de almocreve. Vocês sabem o que é um almocreve? Almocreve é aquele que tem a sua tropa de mula e conduz a mula, os burros, né, para transportar cargas de um local para o outro. Lembrando que o sertão nordestino não havia carros, não havia estradas, não havia meios de comunicação naquela época. Tá? Então ele vai desenvolver essas atividades, só que vai haver uma grave briga política entre as famílias, que inclusive até hoje ainda é comum no interior nordestino. Né? A briga entre a família Ferreira e a família Saturnino, lá em Serra Talhada. Nós vamos ter ali um envolvimento, né, de brigas políticas entre essas 2 famílias. Né? Lampião e seu irmão Livino e Antônio estavam viajando, trabalhando de almocreve, e iniciou-se um conflito entre a família Saturnino Ferreira. E num desses confrontos, a polícia veio junto com o velho Saturnino e eles acabaram atacando a fazenda dos Ferreiras, e numa troca de tiro o pai de Lampião morreu baleado. Né? Ao retornar da viagem e ver aquela cena, né, do pai morto, Lampião faz um juramento ali no pé da cova do pai e diz o seguinte, que vai matar até morrer. E dali ele já chama alguns irmãos seus para participarem de um grupo de cangaceiros, e dali ele entra no cangaço. Ele vai entrar no cangaço por volta de 19 anos, ele vai entrar no bando do senhor Pereira. E já logo ele recebe o seu apelido. Como ele é um excelente atirador, utilizando o fuzil, ele atira e manobra, de forma com que o cano do seu fuzil sempre haja um clarão, atirando rápido demais. Dali os colegas colocam um apelido nele, de Virgulino, ele passa a ser Lampião. Aliás, era uma prática muito comum nos bandos de cangaceiros que eles recebessem apelidos. Tá? Assim como os bandidos hoje usam apelidos, para disfarçar o seu nome real, os cangaceiros também usavam. Eram raros os cangaceiros que utilizavam-se de seu nome verdadeiro. Né? Utilizavam seu nome verdadeiro para não ser reconhecido pela polícia. Outro nome que nós vamos começar a usar muito aqui nessa aula nossa vai ser o termo volante. Professor, quem que eram os volantes? Se nós temos os cangaceiros que cometiam crimes, nós vamos falar desses crimes, tinham os policiais que perseguiam esses bandidos aqui. Eles eram chamados de volantes, porque muitas vezes eles não eram militares de carreira, eles eram homens contratados para formar um grupo armado para perseguir os cangaceiros. E nós vamos falar de diversos volantes aqui, né? Os principais que eu posso citar para vocês, que perseguiram Lampião por muito tempo, foram os nazarenos,
os habitantes de Nazaré do Pico, em Pernambuco, que se tornaram verdadeiros perseguidores de Lampião. Tá? Por quê? Porque vários membros da vila de Nazaré foram mortos em confronto com os Ferreira. Né? Então daí surge essa rixa de sangue entre os nazarenos, né? Odilon Flor, né? Manuel Neto, né? Davi Jurubeba, entre outros homens que perseguiram ferozmente Lampião até a sua morte em 1938. Na Bahia, também nós vamos ter grandes perseguidores de Lampião, né? Nós vamos ter, eu cito, por exemplo, o sargento Aniceto, que depois vai fazer parte da Polícia Alagoana, e o tenente José Rufino, que vai ser o maior matador de cangaceiro do período. O tenente José Rufino, ele matou mais de 20 cangaceiros ao longo da sua vida policial. Dessa forma, por volta de 1920, Lampião já tem o seu bando. Ele já tem ali o seu bando. E dali ele vai promover um verdadeiro rastro de crimes em 7 estados nordestinos. Professor, Lampião era um Robin Hood? Ele roubava dos ricos para dar aos pobres? Não. Lampião era um bandido. Tá? Lampião era um bandido. Independente das causas que levaram ele à sua vida criminosa. Ele entrou para vingar o seu pai. Mas nada justifica as ações criminosas que ele teve por mais de 20 anos. Vários pesquisadores, fizeram análise dos processos criminais nesses 7 estados do Nordeste contra Lampião. E nós vamos ter processos que relacionam Lampião com homicídio, estupro coletivo, saques, sequestros, extorsões, castrações, entre outras grandes atrocidades cometidas não só contra os fazendeiros, contra os seus opositores, mas principalmente contra a população pobre. Ah, professor, e os policiais, as volantes, não eram criminosas também, não? Sim, nós temos vários crimes praticados pelos volantes, tá? Nós temos vários crimes, né? Tortura, homicídio, ameaça. Então nós temos vários crimes também cometidos pela polícia, né? E nós vamos ver que nessa vida, né, que transformou Lampião num mito, nós vamos ter várias atividades, vários combates que entraram para a história do Nordeste brasileiro e para a história do Brasil. Cito algumas para vocês. O ataque à cidade de Mossoró, os combates de Serra Grande, o combate da Maranduba, o combate da Lagoa do Caruá, o combate da Lagoa do Mel, entre outros, onde Lampião sempre se safava do cerco policial e muitas vezes proporcionava derrotas humilhantes para a polícia e os seus perseguidores. Né? Professor, mas fala um pouquinho do como é que era o cangaceiro, de como que era a vestimenta dele, como que era a vida que ele levava. Bem, gente, o cangaceiro, ele tinha uma vida
uma vida cheia de tribulações. Por quê? Ele era perseguido pelos volantes, ele tinha que dormir na caatinga, chão duro, ele tinha que comer a comida que ele conseguisse arrumar, a comida que ele conseguisse, digamos assim, tirar da natureza. Só que o cangaceiro, ele levava uma vida usufruindo daquilo que ele conseguia nos seus assaltos, na sua vida como sertanejo, né, assaltando. E antes que vocês me perguntem, essa foto aqui, por exemplo, nós podemos fazer uma análise dela, tá? Esse daqui é uma foto do Tenente José Rufino, aqui ó, o Tenente José Rufino, da Polícia da Bahia, e aqui nós temos a volante dele. Muitos desses volantes, não eram policiais, eram homens contratados, como eu já disse. Só que eu gostaria que você reparasse na vestimenta deles. Algumas perguntas ali eu tive verificando, me perguntaram assim, professor, por que era quase igual a roupa de um volante e de um cangaceiro? Temos que pensar no seguinte, qual é a vegetação dominante no Nordeste? A caatinga. Vocês já estudaram lá em geografia. É uma vegetação cheia de espinhos, varapaus. E quando se entrava na caatinga só com a farda da PM, nós vamos ver que os homens da polícia sofriam muito, porque voltava todo mundo esfarrapado, né? Vocês podem ver que a roupa da polícia começou a mudar, eles começaram a usar couro, eles começaram a usar perneiras, justamente para se parecer com o cangaceiro, tá? A figura do cangaceiro vai ser uma figura que vai ser bem característica, né? Por que característica? O chapéu quebrado, né, como esse daqui, era uma das características que os homens cangaceiros usavam. As mulheres não usavam chapéu quebrado, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos a ver aqui, ó, a Dadá e a Maria Bonita, a Maria de Ideia, ambas armadas com revólver. Elas usavam o chapéu tipo coco, né? Tipo escoteiro. E aqui nós vemos a figura de Lampião, Benjamin Abraão, que conseguiu fazer essa filmagem dele. E, diferentemente da roupa dos policiais, dos volantes, nós vamos ter a roupa do cangaceiro. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Vamos ver uma foto em que eu possa explicar a roupa do cangaceiro para vocês. Porque o cangaceiro, a roupa do cangaceiro, deixa eu ver se uma mais à frente dá pra gente ver. Esse daqui é Curisco, tá, gente? Curisco, o diabo loiro, né? Seria o sucessor de Lampião. E o cangaceiro, ele carregava tudo aquilo que ele conseguia assaltar, tudo aquilo que ele conseguia de valor, ele carregava consigo, tá? Ele carregava consigo. Ou seja, nós vamos ver que nessa foto do cangaceiro Curisco, nós vamos ver que Curisco usa testeira com moedas de ouro, ele vai usar anéis e alianças nos dedos, inclusive Dadá, a cangaceira Dadá também tem uma série de alianças e anéis nos dedos. Eles carregavam nos bornais, estão vendo aqui os bornais, eles carregavam alimento, víveres, né? Material para fazer barba, fumo, né? Dinheiro em espécie, tá? Dinheiro em cédulas. Moedas eles não gostavam de carregar porque fazia peso.
O que nós vimos aqui, ó, cruzados no peito, não são cartucheiras de carregar munição. As cartucheiras de carregar munição ficavam na cintura, tá? Onde ficava também uma arma curta. Tá? Geralmente eles usavam revólveres e usavam uma pistola usada pelas forças policiais e do exército, que era uma pistola parabellum. Do lado, a principal arma, que era um fuzil Mauser, tá? de dotação das Forças Armadas Brasileiras. Não é só de hoje que os bandidos usam armamento pesado, tá, gente? Aqui eles já usavam armamento pesado. E aqui nós temos a figura que sintetiza essa cultura do cangaceiro que veio para a nossa realidade, a nossa atualidade. Que, por exemplo, se você vê um chapéu quebrado com estrelas, você já logo faz a associação com o cangaceiro. Ok? Professor, como que as mulheres entraram no cangaço? Como Maria Bonita entrou no cangaço? Bem, por volta de 1925, por volta de 1935, nós vamos ver a figura de Maria Déia. Tá, gente? A gente usa a palavra Maria Déia, ou Maria de Déia, porque esse termo Maria Bonita foi utilizado pela imprensa da época, os jornais, né, as imprensas dos grandes centros apelidaram Maria Déia de Maria Bonita. Dentro do bando, ela não era chamada de Maria Bonita, ela era chamada de Dona Maria pelos homens. E pelas mulheres do grupo era chamada de Maria de Lampião. Então, essa alcunha de Maria Bonita era dada pela imprensa e pela população depois que começou a conhecê-la melhor. Maria Déia, baiana, arretada, era casada com um sapateiro e conheceu Lampião por Lampião frequentar a oficina do seu marido. Né? Ele fazia alforjes, fazia arreios, fazia perneiras e Lampião sempre comprava esse material com o marido dela. Ela acabou se apaixonando por Lampião, chegou para o marido dela e falou assim, ó, estou indo embora com o Capitão Virgulino. E acabou fazendo com que as mulheres adentrassem ao grupo de cangaceiros. Então, a partir dessa época, nós vamos ter a presença de mulheres dentro do grupo de cangaceiros. Tá? Professor, e o que Lampião fez? O que Lampião fez para a sociedade nordestina? Nós temos que ver o seguinte, meus queridos. A figura de Lampião ela foi sendo modificada ao longo do tempo. Tá? Nós vamos ver que outros personagens da história do Brasil se apossaram da figura de Lampião para contar diversas histórias a seu respeito, dizer que Lampião era um bandido social, que ele lutava em prol dos mais pobres, que ele era o tipo Robin Hood. Não foi bem assim. Essa construção da figura de Lampião foi feita ao longo do tempo até chegarmos até nós. O que o professor pode dizer para vocês é o seguinte: Lampião foi um homem do seu tempo. Ele foi fruto daquela sociedade, né, dentro do coronelismo, né, dentro daquele voto de cabresto que vocês estudaram na nossa matéria anterior, dentro daqueles currais eleitorais, dentro da fome, da exploração,
da miséria do sertanejo nordestino, ele vai surgir, né, com toda a sua astúcia, com toda a sua sabedoria, com toda a sua guerrilha, e ele vai fazer o seu nome diante de toda as suas aventuras pelo Nordeste. Professor, é verdade que Lampião foi cruel? Sim, foi cruel. Como eu já disse, há vários crimes ligados ao nome de Lampião. Uns muito bárbaros, né? Mas isso é outra história. Continuemos aqui. Vamos ao fim do cangaço. Professor, como que se deu o fim do cangaço? Como que foi o fim de Lampião? Corria o ano de 1937 e logo a seguir vamos entrar no conteúdo de história que vamos estudar um pouquinho mais tarde, que é a Era Vargas. Por volta de 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado do Brasil e se torna ditador. É a ditadura do Estado Novo, que vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? E com isso, ele decreta o fim do coronelismo. Ele vai criar uma série de leis, né, entre elas, né, a lei do calibre de armas, por exemplo, para recolher armas que estavam na mão dos coronéis. Ele vai criar leis onde ele derruba praticamente todas as patentes da Guarda Nacional, que vinha desde lá do período da regência do Império. E uma dessas leis é o fim do cangaço no Nordeste. Getúlio Vargas determina o fim de Lampião. E por volta de 1938, né, meados de 1938, nós vamos ter a organização policial nos estados nordestinos sendo mais organizadas. E a polícia de Alagoas sabia que Lampião estava andando pelaquela região, né? Os cangaceiros do grupo de Lampião, eles tinham o seguinte ditado, que em Pernambuco e Bahia se demorava pouco. Em Alagoas, eles dormiam de pijama. E em Sergipe, eles dormiam de cueca. Esse era um ditado que eles tinham, né? De certeza de que ali não teriam problemas com a polícia. Então, em 1938, nós vamos ver que Lampião quer reunir os seus grupos, né? Porque o grupo dele foi crescendo e vários outros cangaceiros foram formando grupos, subgrupos, como o grupo de Curisco, como o grupo de Zé Sereno, como o grupo de Mariano. E ele queria fazer uma reunião nas margens do Rio São Francisco, no estado de Sergipe, na fazenda Angicos. E ele vai acabar sendo denunciado por um coiteiro, tá? Esse coiteiro, ele começa a fazer algumas compras ali na cidade de Piranhas, na feira. Um inimigo político percebe e denuncia para o sargento Aniceto, ali de Piranhas. O sargento Aniceto entra em contato com o tenente João Bezerra e com o aspirante Ferreira de Melo, que acabam montando uma grande volante, sem ninguém saber, na surdina. E essas 3 volantes, armadas não só com fuzis, mas armados também com submetralhadoras Bergmann, né? E eles vão até as margens do Rio São Francisco, onde eles pegam esse coiteiro de Lampião chamado Pedro de Cândida. Esse Pedro de Cândida, junto com seu irmão Durval, diante de uma tortura, né? Eles são torturados, né? Nós vamos ver aí que os policiais espetam eles de punhal, né? E eles acabam denunciando onde Lampião estava escondido. Então, essa volante com cerca de 50 homens da polícia alagoana, eles acabam
indo para a fazenda de Angicos, e lá há o confronto final, tá? Só falando um pouquinho sobre esse confronto final, que o nosso tempo já está um pouquinho adiantado. Quando os policiais, vai amanhecendo o dia, os policiais entram na grota do Angico, inicia-se o tiroteio. Só como curiosidade, Lampião teria recebido um tiro diagonal que acertou a sua região do ventre, à esquerda do seu umbigo. Com isso ele caiu e ele não chegou a dar um tiro nesse combate. Maria Bonita recebe um tiro nas costas e um tiro no ventre. E naquele momento é o fim do cangaceiro Lampião. Tá? Essa daqui é uma das cenas mais chocantes, né? E que a gente pode ver na história do Brasil, né? Junto com o Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros morreram no combate, né, de Angicos. Um soldado foi morto, tá? O soldado Adrião, da polícia de Alagoas. E aqui nós temos a foto das cabeças que foram levadas até Piranhas. Professor, mas por que faziam essa barbaridade, cortar a cabeça do cangaceiro? Bem, vocês têm que entender o seguinte. Era uma guerra. Não adianta tentarmos enxergarmos as pessoas dessa época aqui, deste momento da história do Brasil, com a cabeça que nós temos hoje. Hoje nós temos leis, temos discussões filosóficas, temos a modernidade, né? Temos uma série de fatores que nos levam a não fazer esse tipo de comparação. Mas, no início da história do cangaço, as autoridades policiais, elas pediam que os agentes públicos levassem uma orelha do cangaceiro morto para provar que ele tinha morrido. Porque isso aí gerava para os policiais patentes, gerava premiações, né? Só que os policiais começaram a cortar a orelha dos sertanejos. Então, as próprias autoridades pediram para se levar a cabeça. Lembre-se, dentro da caatinga, do mato daquele ali, é mais fácil você levar uma cabeça, pesando aí uns 2 quilos, do que você levar um corpo, pesando 80, 90 quilos. Então, por isso que se tinha o hábito de se cortar cabeças. Tá? Então, se cortava a cabeça, levava mostrando que o cangaceiro tinha sido morto, e o policial recebia patentes, recebia prêmios em dinheiro por ter provado que matou o cangaceiro. Então vamos lá. Aqui, rapidinho, preparei essa foto aqui só pra gente ilustrar a nossa aula. É uma das fotos aqui mais terríveis que a gente pode ver na história do Brasil. Essa imagem aqui rodou o mundo, tá? Essa aqui eu fiz questão de arrumar uma foto que foi colorizada, né? Ela não era assim originalmente, ela era uma foto preto e branco. Ela foi feita na escadaria da prefeitura de Piranhas, em Alagoas, tá? E depois do confronto lá na grota do Angico, essas cabeças vieram para Piranhas. Então nós temos aqui as cabeças de Lampião, tá? Tá feia assim a cabeça dele, porque além do tiro que ele tomou no baixo ventre, ele acabou levando um tiro na fronte, aqui, ó. Quando o sargento Panta de Godói viu ele caído, o sargento deu um tiro na cabeça dele e já veio outros policiais lá atrás dizendo, não atira nesse homem aí não, porque esse aí é o nosso cara, esse aí é Lampião. Tá? Em cima, nós temos a cabeça de Maria de Déia, Maria Bonita. Do lado, nós temos a cabeça de Luiz Pedro, tá? Que era para ser um dos sucessores de Lampião, tá?
Nós temos aqui a cabeça do cangaceiro quinta-feira, cangaceiro mergulhão, cangaceiro elétrico. Esse cangaceiro elétrico aqui foi acusado de ter matado o soldado Adrião, né? Nós temos aqui castifósforo. Temos aqui a cangaceira Enedina, tá? Essa cangaceira Enedina, ela era a esposa do cangaceiro Zé de Julião, e ela levou um tiro na cabeça por trás, que estourou todo o seu crânio. Por isso que essa ficou disforme, esse crânio aqui dela. Nós temos Cajarana. Esse cangaceiro aqui não foi identificado. Alguns autores dizem que é o cangaceiro Moeda, mas não se tem ainda certeza. E por último, o cangaceiro Diferente. Meus queridos alunos da 8ª série, vocês nem imaginam o que o governo fez com essas cabeças aqui. Essas cabeças, elas saíram de Piranhas, em Alagoas, e foram até Maceió, capital do estado, dentro de latas. Eram latas de querosene, mas tinham salmoura dentro. Em toda a cidadezinha, vila que eles passavam, era erguido a cabeça dos dois para mostrar para o povo que Lampião tinha morrido. Essas 11 cabeças foram parar em Maceió. O interventor do estado, o governador do estado, recebeu aquelas cabeças, né, uma festa fúnebre, né, exibindo essas cabeças para todo lado. As cabeças foram levadas para o Instituto Médico Legal de Alagoas e as 9 foram sepultadas lá em Maceió, e as de Lampião e Maria Bonita foram levadas para Salvador, onde foram levadas ao Instituto Nina Rodrigues para estudos. E vocês vejam que coisa mórbida. Essas 2 cabeças foram embalsamadas. Elas foram embalsamadas e ficaram em exposição no museu até 1968. De 1938 a 1968, expostas como uma peça de museu. Somente em 1968 que nós vamos ver que a família Ferreira vai conseguir uma liminar na justiça para sepultar a cabeça de Lampião e Maria Bonita. Professor, acabou o cangaço? Nós ainda vamos ter um respirozinho do cangaço, que vai ser a morte de Corisco. Né? Corisco vai ser morto em 1940, na localidade de Barra do Mendes, Bahia, pela volante do tenente Zé Rufino. Em 1940, então, nós temos o fim do ciclo do cangaço. Bem, encerramos aqui a nossa aula, né? Nós já temos um tempo longo aí. Eu vou aqui pegar apenas algumas perguntas, tá? Que fizeram. Vou responder algumas perguntas, tá? Que alguns colegas fizeram e alguns professores também, né? A primeira pergunta aqui que me fizeram foi o seguinte: por que Lampião tinha um olho vazado? Lampião era chamado de cego porque o seu olho direito tinha uma mancha branca sobre o olho, né? Então, segundo os historiadores, há 2 versões, uma mais aceita e uma menos aceita. A menos aceita é que ele teria furado num espinho de quipá, né, de um cacto lá do Nordeste, durante um combate. O espinho entrou, não vazou o olho, mas furou o olho, né? E teve uma infecção e ele acabou ficando cego desse olho direito. A mais aceita é que Lampião teve um leucoma no olho esquerdo e por isso era cego, né? Do olho esquerdo, do olho direito, tá bom? Então ele fazia a mira tanto de um lado quanto do outro, do seu mosquetão. Outra pergunta: é verdade que os cangaceiros foram envenenados lá em Angico? Não.
Hoje é comprovado que não houve essa história de que os cangaceiros foram envenenados antes que a tropa volante do tenente Bezerra chegasse até em Angicos e pegasse eles de surpresa. Então já foi comprovado com cangaceiros que estavam lá, sobreviventes, que não teve essa história de veneno. Tá? Então isso aí já é algo refutado pelos especialistas. Outra pergunta é que Lampião fugiu para Minas Gerais. Olha, diante de toda a exposição que eu coloquei para vocês, da cabeça do homem, né? Dos exames que foram feitos lá em Maceió e depois lá em Salvador, né? As testemunhas dos outros cangaceiros sobreviventes, até o testemunho da polícia, comprovam que realmente Lampião morreu em 1938. Tá? Essas histórias que Lampião fugiu para Minas, que ele fugiu para Goiás, que ele fugiu para o Ceará, e isso são supostas teorias que o pessoal cria por aí. Tá? Então, por último, a última aqui, né? A última, é verdade que Lampião fez um cangaceiro seu comer 1 quilo de sal? Olha, segundo historiadores como Aderbal Nogueira, como Frederico Pernambucano de Melo, entre outros que foram a fundo nessa história, diz que isso foi uma lenda. Tá? Isso foi uma lenda, isso foi uma história que não aparece só na história de Lampião, aparece também na história lá de Jesuíno Brilhante. Tá? Então é uma história, uma lenda que se criou diante de muitas outras que se criaram dentro do cangaço. Gente, nosso vídeo já está com muito tempo. Eu gostaria de agradecer aqui ao coordenador Renato, tá, do EJA Noturno, que deu uma força pra gente. Eu gostaria de agradecer também ao meu filho Matheus aí, que ajudou aí nas filmagens. Gostaria de agradecer a Luísa, a nossa diretora lá do Centro de Ensino Fundamental 2 de Braslândia, e aos colegas, aos meus queridos alunos que mandaram suas perguntas, né? Eu vou deixar aí o link embaixo, vocês podem fazer perguntas aí no link do canal, que na medida do possível o professor vai respondendo, tá bom? Vamos planejar uma atividadezinha desse vídeo, tá bom? E gostaria também de indicar a vocês aqui, o cangaço é um assunto rico, é um assunto fantástico, é um assunto que você, apesar de ser já muito estudado, você conseguir horizontes de informações sobre esse conteúdo. Eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês de canais no YouTube sobre esse conteúdo, tá? Acessem lá quando vocês tiverem um tempinho nessa quarentena aí, tá? Os canais do meu amigo Kiko Pellegrini, tá? Temos também o Cangaço na Literatura, do pesquisador Robério, tá? Super gente fina, vai nos locais onde ocorreram essas batalhas, nos locais onde os cangaceiros andaram, é muito bacana. Também temos lá o Thiago Menezes, do seu canal Odisseia Cangaço, muito bacana também, que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá. O canal Cangaçologia também, vocês vão ter informações preciosíssimas ali sobre aventuras do cangaço. E finalmente, eu não poderia deixar de citar o nome dele, né? O canal do querido Aderbal Nogueira, que é um dos maiores pesquisadores de cangaço do Brasil, tá? Junto lá com o nosso mestre Amauri, que foi um dos pioneiros nessa pesquisa do cangaço. Mais uma vez, gente, obrigado pela paciência de vocês, obrigado por tudo e um abraço do professor Leandro. Até mais!